Meus amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade, mais uma aula que nós estamos aqui. Desta vez, a lição de número 7 para 17 de maio. Glória a Deus. Mas antes, nós vamos começar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graça nós te damos por estarmos aqui para a transmissão de mais uma aula. Senhor, pedimos a tua bênção sobre teus filhos aqui presentes, sobre teus filhos em todo este campo, aonde quer que esta aula chegue, este ensinamento chegue, que o Senhor abençoe o teu filho que há de trazer a palavra, o ensinamento nessa noite, e assim, Pai, fica conosco. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor, como eu já disse, já estamos na lição de número 7 para 27 de maio de 2020, todos os domingos pela manhã, sempre de 9 às 10. E a lição de hoje tem como assunto que diz assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textual está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Muito bem. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está baseada em Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Esse trimestre nós estamos estudando a igreja eleita, né? Sempre baseado exatamente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que diz assim, o primeiro versículo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Muito bem. Versículo 17: vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Muito bem, esta é a leitura bíblica em classe, e nós temos 3 pontos para nós estudarmos nesta aula. E o primeiro ponto diz assim: pontuar sobre a inimizade a inimizade que existia entre Deus e os homens. Ponto 2, explicar que pela cruz Cristo fez um novo homem. E o ponto 3 diz que é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus por isso. Meus queridos, e para esta linda aula, uma lição maravilhosa, nós pedimos
mais uma vez, o apoio do nosso pastor, primeiro vice-presidente, pastor Wellington Cardoso, e nós aproveitamos até para pedir as orações aos santos. Pastor Wellington está sempre disponível, apesar das suas limitações na saúde, né? Mas está sempre nos atendendo. Que Deus abençoe. E nós pedimos ao pastor Wellington para assumir aqui agora o microfone e os irmãos continuem orando. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria para o nosso coração termos a abençoada escola dominical nas nossas manhãs de domingo. Apesar desse momento atípico que estamos vivendo, mas o nosso Deus continua conosco e aprender do Senhor sempre é algo de especial para as nossas vidas. E estamos dando continuidade do estudo à carta aos Efésios. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 7, que tem como título, um título bem chamativo para nós, porque esse título, ele traz o âmago da nossa esperança. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É interessante que essa epígrafe da aula, ela não é colocada como algo futurista, mas algo presente. Cristo é. Ele não virá a ser. Só pode vir a ser daqueles que ainda não aceitaram o seu sacrifício. Mas para nós, que já o servimos, a Bíblia está dizendo, temos esse estudo hoje, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A nossa verdade prática diz que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. É sempre notório nós atentarmos para essa questão dos eleitos, porque a nossa eleição, ela foi condicionada em nós crermos em Cristo Jesus. A igreja, no seu todo, ela foi, desde a eternidade, eleita. Agora, os indivíduos, as pessoas que fazem a igreja, têm o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar a Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus, como Senhor e como Salvador de sua vida. Pois bem, o texto áureo diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então havia uma parede divisória que nos separava uns dos outros e que também nos separava de Deus. Esse uns dos outros, especificamente e biblicamente falando, gentios e judeus. Vamos ver isso um pouco mais na frente. E o outro lado é exatamente a nossa separação de Deus, porque os pecados da humanidade fizeram uma barreira que nos impediam de nós termos acesso a Deus. O profeta Isaías, ele vai dizer que é por causa dos pecados que há separação entre o povo e o seu Deus. Então, esta barreira, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, foi tirada. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Vamos dar continuidade aqui. Eu lendo a leitura bíblica em classe, eu encontrei aqui 3 coisas interessantes, né? Primeiro, Jesus fez. Segundo, Jesus desfez. E terceiro, Jesus se fez. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então aqui, ele fez. No versículo 15, na sua carne desfez.
o quê? A inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E depois ele se fez. E o quê? Ele se fez carne. O Deus que se fez carne. Aí o versículo 16, apesar de não aparecer aqui essa expressão, mas nós vamos encontrar em outro texto bíblico, mas o 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, para que Jesus pudesse morrer, foi necessário que ele se fizesse carne, que ele nascesse na forma humana, para que pudesse sofrer lá na cruz do Calvário e sobre si ser levado todos os nossos pecados. Pois bem, vamos ao nosso comentário. O comentarista começa na introdução dizendo: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Ou seja, esta lição ela tem como alvo alcançar o entendimento desta obra de reconciliação que Jesus fez lá na cruz do Calvário. O tópico primeiro diz o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Está lá em Efésios 2, versículos 14 e 15. Primeiro, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Pois vamos aos pontos aqui. Primeiro, queridos, que nessa analogia que Paulo faz em relação a esta muralha que não permitia que os gentios entrassem para o templo, ou no lugar, ou no pátio em que os judeus entravam, o historiador Flávio Joséfo, ele conta nos seus escritos, lá no livro Guerras, que haviam 13 placas escritas em grego e latim, não em hebraico, porque a mensagem não era para os judeus. Então, por isso, estava escrito só em grego e latim, para que os gentios não entrassem. E a frase que estava lá, afirmava e solicitava que os gentios não tinham direito de entrar para o lugar santo. Então, eles ficavam ali naquele grande pátio. Também é dito que aquela muralha tinha 1,40 m de altura, tá certo? Era uma muralha bem comprida e também com uma altura de 1,40 m, que dava para ver, mas não dava para entrar. Então, existe também uma analogia que podemos fazer, que muitas pessoas podem até estar vendo as coisas que Deus faz, mas por causa do seu pecado, não pode entrar na presença de Deus. Mas para que essa pessoa entre, já foi tirado a barreira. Ou seja, Cristo traz a reconciliação do homem com Deus por meio do seu sacrifício. Tá certo?
Então, esta barreira que havia entre judeus e gentios precisava também ser quebrada. E o Senhor vai fazer isso, até mesmo quando ele morre lá na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, a separação a que fazia para as pessoas não poder entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, foi tirada ali, foi rasgado ali. Por quê? Porque Jesus teve a capacidade de morrer em nosso lugar. E só Ele poderia fazer isso. E Ele fez com grande amor pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agora, usando uma expressão que nós estamos compartilhando muito nesses dias, então Jesus derruba o isolamento espiritual entre Deus e os homens. Porque o pecado, com aquela barreira, isolava o homem de Deus. Então não tinha acesso. O homem estava de quarentena perpétua. Não tinha como se aproximar de Deus. Então o que Deus vai fazer? Vai quebrar a quarentena, vai dar a solução, vai dar o antídoto para que o homem seja curado desse mal que está no seu ser, que é o pecado. E como é que ele faz? Ele faz através da pessoa de Jesus Cristo. E isso é notório, biblicamente falando, e de forma experimental também muito visível aos nossos olhos. Vamos lá. Também é dito que dessas 13 placas que falei anteriormente, há muitos anos atrás foram encontradas 2 delas, com a expressão dizendo lá que os gentios não podiam entrar no lugar em que os judeus estavam lá para adorar a Deus. E quando Paulo chega em Jerusalém, e que é preso, que é levado, como se estivesse amotinando pessoas, ele é acusado de ter colocado dentro do templo, dentro daquele local, um gentio. Mas quando a gente lê a Bíblia, irmãos, por isso é necessário lermos com um pouco de zelo, o mínimo de zelo possível. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, Atos capítulo de número 21. Nós estamos na escola bíblica, então, e versículos 28 e 30, quando existe o alvoroço, gritando, israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. É interessante que o texto não está dizendo que Paulo levou Trófimo para dentro do templo. A Bíblia está nos dizendo que eles, os judeus, julgaram. Não há uma prova que esse gentio Trófimo estava lá dentro do templo. Eles deduziram isso porque viram lá fora Paulo com ele. E a gente olha nos nossos dias, queridos, que às vezes as pessoas julgam outras exatamente pelo fato de estar com alguém e acham que ela faz ou está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa de má índole é capaz de fazer. Então, quando a gente olha esse texto, o texto não está afirmando que Paulo colocou esse cidadão dentro do templo, mas afirma, por uma leitura bem acurada, que eles deduziram, eles julgaram, porque viram Paulo lá fora com ele. E também ainda, nesse ponto primeiro, quando nós olhamos aqui com todo cuidado, essa questão do exclusivismo, meus amados, nos nossos dias também, nós ainda encontramos problemas denominacionais de igrejas que se dizem portadoras únicas da salvação.
são exclusivistas. A salvação só se estiver naquela igreja. E isso não é verdade. As denominações não foram criadas por Deus. As denominações foram criadas por nós, seres humanos. Ainda que com bom interesse e com bom desejo da boa doutrina e de sermos fiéis a Deus. Mas quando algumas criam doutrinas à parte e que acabam isolando-se, camuflando-se de trás de uma fé falsa, acabam dizendo que outras pessoas não têm direito à salvação. Meus amados, esse não é o caminho. A Bíblia diz que a salvação é para todos. Todos os que se arrependem dos seus pecados e creem no sacrifício expiatório de Cristo. Pois bem, o ponto 2 diz assim: derrubada a parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubado. Não tinha outra forma dessa parede ser derrubada, somente em Cristo Jesus. Tá certo? A parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, e versículo de número 19. Hebreus capítulo de número 10, e versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Então você que está nos assistindo nessa manhã, nessa abençoada escola bíblica dominical, não tenha dúvidas, você tem acesso liberado à presença de Deus. Não vai ter nenhuma dificuldade de você se apresentar a Deus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, então você tem hoje liberdade para entrar na presença de Deus. Porque a parede foi derrubada. Então, como o escritor está dizendo, essa barreira era tanto literal como espiritual. Literal, como eu já expliquei, era aquela divisória feita de pedra, a muralha que impedia os gentios de entrar. E espiritual, porque todos nós, tanto judeus como gentios, não tínhamos acesso a Deus, porque o pecado fazia essa separação. Mas agora, pelos méritos de Cristo, do seu sangue derramado na cruz, nós temos acesso garantido à presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar aqui. O conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Então, não são 3 leis, mas uma lei que tem 3 aspectos distintos, tá certo? A parte civil, a parte moral e a parte da cerimonial, tá certo? Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então, ele como cidadão, a lei do país dizia que ele tinha que servir a sua nação. Ele tinha direito à moradia, ele tinha direito à saúde, então direito civil, tá certo? Não podemos entrar em muitos detalhes aqui. Na questão, e também os seus deveres para com a pátria, né? A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Porque as pessoas, às vezes, porque não cometem determinados pecados que maculam demais as pessoas, por exemplo, um casal, o cidadão nunca traiu a esposa, então ele acha que por isso ele é salvo. Mas eu sempre costumo dizer que nós não podemos ou não venhamos ser salvos, não é porque nós cometemos determinados pecados, mas é porque nós negamos a Cristo. Quando negamos a Cristo, tem toda a facilidade para
para fazer ou cometer todos os demais pecados. Porque quando nós aceitamos a Cristo e deixamos Ele internalizar na nossa vida, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida e aquelas paixões infames que tínhamos, o Espírito Santo vai nos dando força e a gente vai abandonando. Não vamos ter mais nenhum prazer naquilo, porque o Espírito Santo agora está morando dentro de nós, certo? Aí vem a questão, a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Está lá em Colossenses 2, 11 e 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Por eles terem que guardar os sábados, por eles terem que fazer determinadas festas e que era para apresentar a Deus, eles se julgavam os donos de tudo, os únicos salvos, a quem somente a eles Deus amava. Mas a Bíblia vai nos relatar que Deus amou a todos, Deus amou o mundo. Então, às vezes, as pessoas são hostis com outras por ter determinado bem de grande valor. E eles tinham os oráculos de Deus, Deus confiou a eles, isso é fato, é verdade. Paulo vai nos ensinar isto. Mas isto não dava o direito aos judeus de hostilizarem as outras pessoas. Porque a Bíblia diz, o próprio profeta Malaquias está lá dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus, ele faz a distinção tem que ser feita por Deus e não por nós. Ele sim faz a distinção, tá certo? Então, quando nós olhamos aqui o que estamos estudando, não haviam 3 leis, apenas uma, e que tinha essas 3 divisões, essas 3 esferas, para que entendamos bem, tá certo? Não temos muito tempo aqui para explicar esses detalhes, porque nós temos um foco maior, tá certo? 4, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Jesus está dizendo assim, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir. Agora vejam bem, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Olha aí, todos os sacrifícios que os judeus faziam, eles faziam pelos judeus. Todos os animais imolados diariamente, ou a festa anual, a festa da expiação, era sempre pelos judeus. Mas Jesus não, ele veio como ofertante, como oferta, mas ele não vai se oferecer apenas para os judeus, porque ele mesmo diz, a Bíblia vai dizer que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando Jesus está aqui entregando a sua vida, que ele morre no Calvário, ele está morrendo não só pelos judeus, mas está morrendo por mim e por você, e ressuscitando também ao 3º dia por mim e por você, para nos dar o direito à vida eterna. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Veja que Jesus oferece a oferta suave, o cheiro suave. É interessante também, queridos, que a Bíblia vai nos dizer que nós somos hoje, por causa dessa reconciliação, o bom perfume de Cristo. Tá certo? E no complemento do versículo vai dizer que com cheiro de vida para uns e com cheiro de morte para outros. Isso é interessante. Por que Paulo diz isso? Com cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Sabe-se que quando os romanos, eles capturavam alguns dos seus adversários e que eles traziam para dentro da cidade para matar essas pessoas, quando eles vinham com aqueles
aqueles prisioneiros, as pessoas que estavam ali, eles jogavam perfumes sobre aquelas pessoas, tá certo? E algumas pessoas recebiam, aqueles que iam morrer, acabavam também sendo atingidos por aquele perfume. Então era nesse momento o cheiro de morte, era o perfume de morte. Mas para aqueles que escapavam era o perfume de vida, porque uns morriam e outros eram deixados vivos. Por isso Paulo faz também essa analogia, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo, com cheiro que alguns vão entender, não vão aceitar, então será cheiro para a morte, mas outros vão aceitar, então vai ser cheiro para a vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso, tá certo? Então, Jesus aboliu na sua carne porque ele foi capaz de fazer um único e suficiente sacrifício. Vamos agora ao tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Meus amados, não tinha como surgir um povo diferenciado, por mais filosófico que fossem, por mais intelectuais que fossem, por mais humildes que fossem, ou por mais bárbaros que fossem, não tinha como nenhum desses segmentos ou outros produzir uma nova humanidade, uma nova pessoa. Tinha que ter o sacrifício. Mas o sacrifício que Deus ia aceitar era o sacrifício de alguém que estivesse capaz. Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos altos céus e não viu na terra nenhum justo. Ninguém que pudesse ficar na brecha. Ninguém que pudesse dizer para Deus, Deus, eu dou a minha vida pela humanidade. Porque em todos reside o pecado. E o sacrifício de suave cheiro a Deus, somente Cristo poderia fazer isso. Por isso ele encarna e morre em nosso lugar. Tá certo? Mas vamos continuar. Ponto 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Está lá em Atos 24, 2 e 3, do fim de um conflito. Lucas 14, 32, do estado de tranquilidade, 1 Reis 4 e 24, de uma qualidade espiritual, Gálatas 5 e 22, que se trata lá do fruto do Espírito, né? Uma das virtudes do fruto do Espírito, né? Que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É o terceiro ponto, né? Primeiro amor, depois alegria, depois paz. Então está lá. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Eu quero aqui explicar uma coisa para vocês, que quando o Senhor está trazendo a paz, a palavra paz é eirene no grego, que vem trazer um sentido para nós de um fruto de uma reconciliação. Essa paz que o Senhor está trazendo para nós é uma paz que o mundo não tem a capacidade de dar. Jesus, ele certa vez disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Eu sei que o versículo continua, não para por aí, mas eu quero parar nesse ponto. Porque quem está dando a paz é Jesus. Eu me lembro que alguns anos atrás, o exército brasileiro mandou muitos soldados para o Haiti em uma missão de paz. Agora vejam bem, a paz para ser conquistada através das armas, da intimidação. Agora, Jesus, ele traz a paz não pela intimidação. Jesus traz a paz para nós nos constrangendo. Paulo vai dizer que isso nos constrange. Somos constrangidos pelo amor de Cristo.
Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, eu quero dizer que Deus não nos ama porque Jesus morreu no Calvário. Mas Jesus morreu no Calvário porque Deus já nos amava. Deus não passou a nos amar depois que Jesus morreu. Ah, meu filho morreu, agora eu vou amar esse povo. Não, ele já nos amava. E por nos amar de forma anterior, foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Tá certo? Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo... Desculpe aqui, que passou aqui. Deixa eu reler novamente aqui. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, né? Deste modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Tá certo? Nós é que vemos raças, nós é que vemos status, nós é que vemos tribos, mas Deus, ele olha de forma diferente, ele olha o coração, ele olha o ser humano, ele olha a sua criação. Ele olha o homem mergulhado no pecado, mas esse homem mergulhado no pecado, ele quer, que vive em guerra constante contra Deus, Deus quer reconciliá-lo consigo. É interessante também, irmão, que todas as vezes que fala de reconciliação entre Deus e o homem, nunca é Deus querendo se reconciliar com o homem, é Deus trazendo o homem para se reconciliar com Deus, porque não foi Deus que praticou o ato de hostilidade. O homem é que é hostil contra o seu próximo e contra Deus, tá certo? Deus é que está nos favorecendo com a sua graça para nos trazer para Ele, para nos trazer de volta a Ele, e isso tem que estar bem implícito em nossa alma, em nosso coração, tá certo? Que às vezes alguém diz assim, não, Deus está se reconciliando. Não é bem Deus que está se reconciliando, Ele está trazendo. A reconciliação com Deus é diferente de Deus com o homem. É o homem que está se reconciliando com Deus. Agora, quem trouxe o ambiente, que trouxe a forma da reconciliação, aí sim, foi o nosso Deus que planejou tudo, um projeto perfeito, um plano perfeito, e que deu tudo perfeito, que foi tudo de acordo com Ele planejou, tá certo? Então, dessa forma, nós temos a alegria hoje da nossa eterna salvação. A nossa humanidade, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos de outrora, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, né? De vez em quando algumas nações fazem pactos de paz. Quantas vezes Israel, através da ONU, e as outras nações já fizeram pactos de paz, depois quebra e volta a guerra e aquela confusão toda. Mas com Deus é diferente. Essa unidade não foi o resultado de acordo. Essa paz é resultado de um sacrifício, o sacrifício de Cristo, certo? Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, dessa forma, quando Deus cria a igreja, então todos que entram para servir ao Senhor, que aceitam a Jesus, que se arrependem dos seus pecados, independente da sua condição social, independente da sua cultura, independente
de tantas outras coisas que fazem divisões entre nós, seres humanos, Deus não está preocupado com isso. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas a preocupação de Deus é que nós nos reconciliemos com Ele e nos reconciliemos também uns com os outros. Meus amados, a reconciliação é algo precioso. Agora, é interessante que a palavra reconciliação, quando nós encontramos no texto falando da reconciliação do homem com Deus, é uma palavra, lá no texto grego. Não vou entrar nesses detalhes. Para a palavra reconciliação entre o homem e Deus é uma. Mas quando a palavra é reconciliação entre homens com homens, seres humanos com seres humanos, a palavra usada é outra. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, Mateus capítulo de número 5, versículos 23 e 24. Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, veja bem, essa palavra aqui vai ser outra, porque a reconciliação aqui não é com Deus. A reconciliação aqui é entre irmãos que servem a Deus, tá certo? Então, a nossa paz está através da nossa reconciliação. Quando nos reconciliamos uns com os outros, veja bem a necessidade de haver reconciliação, de haver paz na igreja. Porque até a oferta que nós vamos dar a Deus, ela não pode estar manchada por um atrito, por uma guerra entre pessoas que dizem servir a Deus, certo? Porque a paz, biblicamente falando, ela é resultado de fé, ela é resultado de obediência e ela é resultado da justiça de Deus, tá certo? A nossa paz não é um acordo da ONU, volto a repetir, mas é por meio de Cristo e seguindo sempre a Cristo. Vamos continuar aqui. Vamos para o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Nada conquistaremos se não for pela cruz. Eu trouxe aqui uma anotação de uma pregação bem antiga do pastor John Charles Riley. Escreveu vários livros. Ele diz assim, o tema da mensagem dele é Calvário. Não há nada tão purificador quanto uma visão clara da cruz de Cristo. Ela crucifica o mundo em nós e nós no mundo. Como podemos amar o pecado? Veja bem, como podemos amar o pecado? Quando nos lembramos que foi por causa dele, ou seja, do pecado, que Cristo morreu. Como é que podemos amar o pecado, se foi por causa dele que Cristo morreu? É uma pergunta. Aí ele diz, certamente, ninguém é tão santo quanto os discípulos de um Senhor crucificado. Glória a Jesus. Porque foi Jesus que se fez maldição por nós. É Jesus que leva as nossas culpas sobre si. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 aos Coríntios 1, 23. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
os judeus se escandalizavam. Como é que esse homem diz ser Messias e é maldito de Deus agora? Eles não aceitavam isso, porque em Deuteronômio já dizia que maldito seria o homem que fosse pendurado no madeiro. E já os gentios, no caso os gregos em especial, vão dizer: como é que esse homem se deixa crucificar? Onde está a sabedoria desse homem? Então era loucura para eles. Agora, para nós, os que somos salvos, isto não é loucura. O que pregamos é o poder de Deus, é a mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora. Porque Cristo se fez maldição. Cristo assumiu os nossos pecados. Cristo assumiu a nossa culpa. E o mundo precisa ouvir isto. Quanto mais falarmos do Senhor, quanto mais nos aproximamos dEle, mais confiança nós temos que Ele nos trouxe a reconciliação, que Ele nos trouxe a paz e temos comunhão perfeita com Ele. Certo? Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Está lá em Gálatas 3:13. Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Cristo bradou lá no Calvário: está consumado. O brado da vitória. Ele está dizendo ao Pai: Senhor, Pai, está feito como mandaste. Cumpri a ordem, paguei o preço. Os homens agora têm o direito à reconciliação. Os homens agora podem desfrutar da tua paz. Os homens agora podem desfrutar de comunhão contigo. Os homens agora podem ter a verdadeira e genuína esperança. Os homens agora podem chegar à tua presença. Eu abri esse caminho, e o que eu tenho desde a eternidade contigo, eu faço questão de dividir com eles, todos aqueles que vierem a crer no meu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso por causa da cruz. Não podemos desprezar a cruz. Esse evangelho, vou sair um pouco aqui da lição, eu ainda tenho 5 minutos. Esse evangelho que é pregado por muitos hoje, usando a expressão light, fraquinho, sem vitamina celeste. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe evangelho sem cruz. Não existe poder na vida de ninguém se primeiro não passar pelo Calvário. Se morremos com Ele também ressuscitaremos. Você que vive em guerra com todo mundo, então você está em guerra com Deus também. Você não tem paz. A sua paz não é a genuína paz. Você pode até frequentar os bancos de um templo, mas se você ainda anda em guerra, você não está em paz com Deus. E Deus é a nossa paz. O profeta Isaías diz assim, em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Glória a Jesus, porque ele confia em ti. Veja bem que o profeta Isaías está dizendo que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se confiamos no Senhor, nós temos paz com Ele. Então, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos sustentar, nos fortalecer, que cada um que tem servido ao Senhor com alegria, possa fazer isso a cada dia, a cada momento, que possa desfrutar da presença de Deus, que possa ter convicção de que você está reconciliado com Deus, porque só assim, nessa harmonia com Deus, nessa reconciliação, é que desfrutamos da verdadeira paz, certo? Eu vou só aqui citar uma frase de Albert Einstein, que diz: a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Então, ele traz essa filosofia, esse pensamento. Quando nós temos Cristo, temos a verdadeira paz, a genuína paz, nos sentimos humanos, nos sentimos
mas prazerosos com a vida, com o nosso próximo e, em especial, com o nosso Deus, que nos deu eterna salvação. Que Deus em Cristo continue nos abençoar, nos sustentar, nos fortalecer, nos encha da sua graça. Obrigado, pastor Zias. Que Deus continue abençoando o seu povo e essa abençoada escola dominical. Muito bem, meus amados, nós aqui agradecemos aqui o pastor Wellington e, como sempre, nós trazemos aqui os nossos agradecimentos ao diácono Jurandir. Sua esposa hoje não veio, né? Presbítero Luiz Fernando, ali o diácono Hernandes, né? E que Deus abençoe essa excelente aula. Glória a Deus por isso. Nós vamos encerrar com a oração. Nossos agradecimentos ao pastor Wellington, mais uma vez. Deus lhe abençoe, pastor. Deus restaure a sua saúde. E eu vou orar, mas eu vou pedir ainda o pastor Wellington para impetrar a bênção apostólica. Nada melhor, não é? Vou orar para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tão rica oportunidade, em que, Senhor, aqui nós transmitimos a Tua palavra, esse ensinamento da Escola Bíblica Dominical, esse desejo que nós temos no coração de levar sempre esse ensinamento às pessoas. Pai, que o Senhor continue nos abençoando em tudo. Abençoe todos que estão, Senhor, à nossa escuta. Aonde chegar este serviço, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente pela fé em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco agora e sempre, todos digamos juntos, amém.